Esclerose múltipla. Apenas 26% são orientados sobre futuro com a doença. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Apenas 26% dos pacientes com esclerose múltipla são orientados sobre futuro raro e autoimune. A esclerose múltipla é uma doença que atinge 2,3 milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo a Federação Internacional de Esclerose Múltipla. Mesmo assim, um dos principais desafios para médicos e pacientes é a escassa divulgação de dados sobre o problema, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento precoces. A fim de entender quais são as necessidades desses dois grupos, a farmacêutica alemã Merck e a organização Amigos Múltiplos pela Esclerose, AME, realizaram uma pesquisa sobre como vivem as pessoas com esclerose no Brasil. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 19, durante o lançamento da quarta edição da Casa da Esclerose Múltipla, evento que faz parte da campanha Agosto Laranja e visa disseminar informações sobre a doença. Brasileiros com participaram do levantamento 391 pacientes e 52 médicos que responderam a questões sobre os principais sintomas da esclerose múltipla, como eles afetam a qualidade de vida, o nível de satisfação com o tratamento e as perspectivas para o futuro. A maioria dos pacientes entrevistados, 67%, tem entre 18 e 44 anos, faixa etária em que os primeiros sintomas costumam aparecer. Outra característica do perfil dos respondentes é que 77% apresentam esclerose múltipla remitente recorrente, tipo mais frequente da doença, caracterizado por surtos que duram dias ou semanas, e depois desaparecem. Para 74% dos pacientes brasileiros, a fadiga é o principal sintoma que prejudica a qualidade de vida. Em seguida, as queixas mais comuns são de dor, 42%, dificuldade para se concentrar, 37%, problemas cognitivos, 37%, dificuldade para caminhar, 35%, desequilíbrio e tendência a quedas, 35%, e problemas sexuais, 24%. Em relação ao tempo de diagnóstico, 27% dos pacientes souberam que têm a doença há 2 a 5 anos, 17%, de 5 a 10 anos, e 24% foram diagnosticados há mais de 10 anos. Quando o assunto é tratamento, cerca de 3 a cada 4 pacientes brasileiros se dão bem com a atual medicação, 46% dizem estar satisfeitos e 26% estão muito satisfeitos. A maioria mantém o tratamento diariamente, 44,5%, e o principal tipo de medicamento utilizado é o injetável, 45%. Percepção dos médicos para 63,5% dos médicos entrevistados. Uma das maiores dificuldades no tratamento de pacientes com esclerose múltipla é encontrar uma equipe multidisciplinar capacitada para acompanhar a evolução dos sintomas. Outro desafio nos consultórios é ganhar a confiança dos pacientes. 92% dos médicos acreditam que pessoas com esclerose múltipla não se sentem confortáveis em falar sobre dificuldades sexuais advindas da doença. Entre os pacientes, 35% concordam com a percepção dos médicos, mas 47% dizem se sentir à vontade para tocar em qualquer assunto durante as consultas. Nenhum dos 52 médicos que participaram da pesquisa supôs que os pacientes se sentissem totalmente confortáveis. O que ambos concordam, porém, é que os custos com o tratamento são uma das maiores preocupações para quem vive com esclerose múltipla. Planejando o futuro. Outro tabu para os pacientes com EE é o futuro. Segundo a pesquisa da Merck, somente 26% deles dizem receber orientações com esclarecimentos sobre planejamento familiar e tempo de tratamento. Para a publicitária gaúcha Bruna Rocha, ter uma perspectiva sobre esses assuntos é fundamental para seguir em frente. Em bate-papo na abertura da Casa da Esclerose Múltipla deste ano, cujo tema é Liberdade para o Amanhã, ela compartilhou sua história com a doença, assim como faz em seu blog, Esclerose Múltipla e Eu, criado há 10 anos. Bruna Rocha concedendo entrevista em 2019. Paciente de esclerose múltipla há 2 décadas, a publicitária também mestre em comunicação social, doutora em educação e mãe de Francisco, de 3 anos. Bruna descobriu a esclerose múltipla no ano 2000, aos 14 anos, após sentir formigamentos constantes pelo corpo que se agravaram e afetaram sua mobilidade. Depois de receber o diagnóstico, médicos disseram que teria uma baixa expectativa de vida, que poderia chegar a largar os estudos e que nunca seria mãe.
Hoje, 2 décadas depois, Bruna é mestre em comunicação social e doutora em educação, especialista em estudos sobre deficiência e narrativas autobiográficas. Também é mãe de Francisco, filho de 3 anos que teve com seu marido, J., também paciente de esclerose múltipla. Quando estava grávida, algumas pessoas questionaram se era mesmo certo ter um filho com meu marido, por conta das chances da criança vir a desenvolver esclerose múltipla no futuro, conta a publicitária, que já sofreu preconceito por ser paciente da doença. Eu acredito que a minha vida com esclerose múltipla vale a pena ser vivida e, se um dia meu filho vir a ter também, a vida dele valerá da mesma forma. Para realizar seu sonho, Bruna contou com o apoio da família e de uma equipe multidisciplinar que acompanhou durante toda a gestação, período em que teve que interromper o tratamento por conta dos riscos da interação dos medicamentos com o feto. Após o nascimento, Bruna continuou por um tempo sem medicação para poder amamentar o filho. Apesar dos riscos, a publicitária passou por essa fase sem surtos dos sintomas de EN, retomando o tratamento logo após a amamentação. Os maiores desafios da esclerose múltipla são a difusão de conhecimento e a diminuição do preconceito social, afirma Denise Bernardi Bichuetti, neurologista e professora adjunta da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, durante o bate-papo na Casa da Esclerose Múltipla. Segundo o especialista, a falta de divulgação de dados sobre a doença impede que mais investimentos sejam feitos em pesquisas e no tratamento dos pacientes. Entender que a pessoa que convive com ele também tem outras demandas e sonhos, que envolvem trabalho, família e lazer, também é um passo importante para um tratamento bem-sucedido, defende Bichuetti. O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, autoimune rara, que afeta o sistema nervoso central e medula espinhal de mais de 2,3 milhões de pessoas ao redor do mundo, cerca de 35 mil apenas no Brasil. Causada por uma série de fatores genéticos e ambientais, ela é 2 vezes mais frequente entre mulheres do que em homens, e pode começar a se manifestar entre 20 e 40 anos de idade. Entre os principais sintomas estão fadiga excessiva, perda de força, equilíbrio ou sensibilidade, visão dupla ou embaçada, dores, formigamentos, tremores, falta de coordenação, dificuldade para caminhar e alterações urinárias. Por ser uma doença potencialmente incapacitante, EN é a principal causa de aposentadoria entre pessoas com menos de 50 anos nos Estados Unidos. Na Escandinávia, metade dos pacientes com menos de 40 anos que estão desempregados. Sem cura, a esclerose múltipla pode ser tratada com a prescrição de imunomoduladores, imunossupressores e anticorpos monoclonais. A depender do quadro de cada paciente, também é necessário acompanhamento em fisioterapia, psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, ginecologia e urologia. Quanto mais cedo o paciente for diagnosticado e tratado, maiores são as chances de controlar o avanço da doença. Para evitar surtos dos sintomas, pacientes devem manter ativos o corpo e a mente, controlar o peso, não fumar, não beber álcool em excesso e usar a medicação conforme a orientação médica. Errata, em versão anterior, o texto afirmava que o tempo de diagnóstico se referia ao período entre os primeiros sintomas e a conclusão do diagnóstico de EN. Na verdade, o tempo de diagnóstico medido pela pesquisa se refere ao período em que os pacientes convivem com a doença. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.